dia para todos. Deus venha te abençoar na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é dia 7 de setembro de 2020. Estamos aqui mais uma manhã pela misericórdia de Deus, nos fortalecendo um pouquinho da palavra, nos fortalecendo naquilo que o Senhor nos deixou, para que nos momentos de angústia, no momento de dor, nos momentos de desespero, nós tivéssemos em algo para nos agarrar, em alguém para nos segurar. E nós escolhemos a melhor parte que este mundo pode oferecer, é nos agarrarmos em Deus. Muitas das vezes não nos conformarmos com o que este mundo nos propõe, mas nunca questionar a vontade de Deus em nossas vidas, amém? Muitas das vezes nós deixamos de olhar pelo lado espiritual para estar olhando para o lado carnal e fazemos de tudo para que aconteça conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Quando eu digo a nossa vontade, o nosso querer, com alguma desculpa nós colocamos Jesus na frente, mas tem que ser do jeito que nós queremos, pois aprendemos assim, fomos ensinados assim, que algo que nós não conquistamos, algo que nós não conseguimos, é uma derrota. Mas se nós olharmos para Jesus nessa manhã, veremos que a maior vitória nós estamos para conquistar, que é a nossa vida eterna. E só tem uma maneira de nós chegarmos a essa vida eterna. Certo que muitos já não acreditam mais, que muitos já impulsionados pelas ilusões do mundo, nem crê mais em Jesus Cristo. Irmãos, nós temos direito a escolher o que é melhor para nós. Nós temos direito de escolher o que é certo, o que é errado. Nós temos direito também de escolher se vamos morar no céu ou no inferno. Então, não vai ser as minhas palavras, não vai ser o meu eu que vai te persuadir a você aceitar Jesus Cristo de maneira nenhuma, não vai. Mas eu gostaria, você que ainda está com um pouco de dúvida, você que a sua fé às vezes está alta, às vezes está baixa, eu gostaria que você me acompanhasse neste pequeno ensinamento. Digamos que não é nem um ensinamento, é uma leitura, onde quem vai te convencer da verdade é o Espírito Santo, não sou eu. Mas para isso, nós temos que ouvir a palavra e pedir a direção do Espírito Santo, para que nós venhamos aproveitar aquilo, o que tem de melhor para nós. O que for ruim, deixamos de lado. Já estamos no livro de Marcos, temos um propósito diante de Deus, estamos lendo a palavra todinha, estamos lendo a Bíblia todinha. São mais de 20 anos tentando me converter a Deus, tentando acreditar no que a palavra descreve, tentando viver conforme a palavra de Deus. O que eu aprendi é que nós temos que deixar muita coisa de lado se quisermos realmente entrar no mundo espiritual, no mundo onde você pode discernir o que é real e o que não é, no mundo onde você pode ver quando a pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo ou está sendo usada para Satanás, no mundo onde você pode enxergar quem está te abençoando é Deus ou Satanás. Então, são lutas e lutas, e a conversão, ela vem a cada dia, a cada manhã, pois a palavra, ela vai nos renovando, ela se renova a toda manhã. Então, não consegui ainda
ler nesses 20 anos ou mais a palavra todinha do Senhor, a Bíblia todinha. Pode até ser que eu tenha lido, mas entendimento faltou muito ainda. Falta muito ainda. Então eu convido você a estar lendo comigo, para que juntos podemos aprender o que realmente o Senhor quer em nossas vidas, para fazer a vontade de Deus, para quando chegarmos naquele dia não sermos surpreendidos como, eu não fui avisado, eu não fui orientado, eu segui a pessoa errada. Então, meus irmãos, todo conhecimento para a sua salvação está na Bíblia Sagrada. E todo convencimento para a sua salvação está no Espírito Santo. Marcos capítulo 6, uma leitura comprida. Esse capítulo 6 ele é grande. E aquilo que eu te falei, nós vamos falar um pouquinho, não é um ensinamento, pois não sou professor de teologia de maneira nenhuma, pois a minha mente está aberta para aprender da mesma maneira que a sua está, com o Espírito Santo. Então, se as minhas palavras te servir, guarde no seu coração. Se não te servir, peça para que o Espírito Santo venha te convencer. Marcos 6, versículo 1 diz assim: Jesus retira-se para Nazaré e partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas com as suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. E Deus-lhe o poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para caminho senão bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrares, ficarem nela até partirdes dali. E quando alguns vós não receberem, nem vos ouvires, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungia muitos enfermos com óleo, e os curava. Amém? Que nessa passagem, Jesus, ele orienta muitos ali, digamos assim, uma família gigantesca de judeus, tanto a sua família, como outros que estavam ali bitolados naquela lei, que estavam ali fazendo, até tentando agir conforme a lei, mas os pecados iam se amontoando de uma tal maneira, e eles estavam esperando segundo a maneira que eles aprenderam, um redentor, um purificador, um que viesse reinar sobre o mundo, sobre Israel e sobre o mundo todo naquela época, pois lhe foram imputado ou escondido o verdadeiro
rei que viria para convencer. Então, em uma dessas andanças, de muitos milagres que Jesus fazia ali nas suas terras vizinhas, circunvizinhas, muitos acreditavam, muitos eram curados, muitos eram transformados, expulsavam tantos demônios. Só que, quando chegou realmente no meio da sua parentela, no meio dos seus, daquele que Senhor, que Jesus até pensou que iriam se converter, não. Começaram a questionar, começaram a indagar, começaram a persegui-lo dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio templo, dentro do seu próprio ministério. Por quê? Porque a inveja, o coração duro tomou de uma tal maneira, eles não aceitavam que ninguém menor do que eles pudessem vir com a salvação daquelas que Jesus veio. E o crente, a pessoa, aquele que se converte a Jesus, aquele que crê realmente, ele vai passar por isso também, dentro da sua parentela, dentro da sua casa, dentro dos seus entes queridos, no meio dos seus entes queridos, dentro do seu ciclo de amizade, e vai chegar uma hora que não vai ter jeito, você vai se sentir sozinho, e você vai ter que sair do meio da sua parentela, para que você venha realmente ter um encontro com Jesus, que você venha realmente saber a vontade de Jesus na sua vida. E nós estamos tentando encurtar esse espaço de tempo na sua vida, pois já passamos por isso. Estamos retornando no caminho, começando pelo caminho que nós achamos direito, que somos orientados pelo Espírito Santo. Então, pode ter certeza que você vai ser atacado, vai ser apontado, e se for preciso fugir, fuja. Aí para onde está a sua salvação? E a palavra nos fala ali que Jesus teve que sair da sua própria terra, da sua própria casa, do seu próprio ministério, da sua própria congregação, para pregar para aqueles que estavam e acreditavam nas boas novas. Então, meus irmãos, ele ainda vai mais longe, fala que não haverá tanto juízo para Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra, pastor? Porque ela foi destruída lá no Velho Testamento, e lá eles conseguiram fazer um jejum, conseguiram encontrar a Deus, nem que foi por um instante, só não conseguiram ficar com o Espírito Santo, porque naquela época ainda não era derramado sobre todos. Mas aqui não, aqui eles já poderiam escolher o derramamento do Espírito Santo, e eles não quiseram, expulsaram o Espírito Santo, expulsaram Jesus da sua vida. Então, meus irmãos, este pecado, infelizmente, já não tem mais jeito. Então, blasfemar com o Espírito Santo, blasfemar com Jesus, pode ter certeza, esse não tem mais perdão, e o sofrimento vai ser grande. Amém? Como nós já falamos nos outros estudos, Jesus orienta que sempre temos alguém que fale a nossa mesma língua, que caminha no nosso mesmo caminho, que divide o nosso mesmo pão, que tem os nossos mesmos pensamentos, que tenham a mesma certeza que, se for preciso, deixamos tudo para caminhar junto para levar as boas novas, sacrificando muitas vezes as nossas vidas para que outros venham se arrepender, venham crescer, venham se transformar e venham receber aquilo que nós recebemos. Então o Senhor fala para que andarmos em dois, não ajuntarmos nada, aí vai longe. E quando tiver mais tempo, estaremos meditando um pouquinho mais, falando um pouquinho mais sobre a caminhada dos dois discípulos.
dois. Somente com a fé. Ainda não tinham os Espíritos Santos derramados. Somente com a fé. Eles curavam através da fé que eles tinham, mesmo sem o derramar ainda do Espírito Santo sobre a vida dele. Por isso, meu, não tem problema não se você não recebeu ainda a unção do Espírito Santo, mas você recebeu algo, olha, que é gigantesco. A fé de que Deus é capaz, através da sua oração, através do seu desejo, através do seu pedido, através da sua crença em Jesus, que viciados venham deixar os vícios, que enfermos venham a ser curados, que parentes, irmãos, seja quem for, venha a ser transformado. E o derramado do Espírito Santo, ele vai ser da vontade de Deus, não do pastor e não a sua. Então continue buscando, em nome de Jesus. Continuamos lendo. Marcos 6, versículo 14 em diante, diz assim: a morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele? Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei decolar, ressuscitou dos mortos. Por quantos mesmo Herodes mandara prender a João, encerrá-lo e amaitá-lo na cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardavam com segurança, e fazia muitas coisas, atentando-o, e de boa vontade ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou Herodes, e aos que estavam com ele à mesa disse: então o rei a jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou, dizendo: tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento do que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi degolado na prisão, e trouxe-lhe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram e tomaram o corpo e puseram no sepulcro. Amém? Bom, nós já explanamos um pouquinho a vida de João Batista, mas eu queria deixar algo que no momento nós não comentamos. É por mais que você seja justo, por mais que você seja santo, por mais que você fale a verdade, por mais que você viva na vontade de Deus, sempre vão ter aqueles que têm um poder aquisitivo maior que você, que tem uma posição maior do que você, e quando você começa a aparecer muito, corrigindo, quando Jesus Cristo começa a aparecer muito na sua vida, vão se levantar Herodes, vão se levantar reis, vão se levantar pessoas de tudo quanto é o lado, para que você não venha aparecer mais do que ele.
e tomar cuidado. Você que está numa posição alta, igual estava esse rei, era temente à palavra de João Batista, era temente ao profeta, mas ele estava em cima do muro, não sabia se ia para um lado nem para o outro, tanto que ele guardava João Batista ali e não deixava que nenhum mal acontecia. Mas, como nós podemos ver, Satanás ele usou de uma criatividade, procurou o momento certo e a hora certa. Numa festa onde Herodes estava dando para todos, para que ele viesse a aparecer, para que ele viesse a ser o centro de tudo, de todos. Depois de ter bebido muito vinho, bebidas, aí Satanás aproveitou, usando a mulher, ex-mulher do seu irmão, onde Herodes tomou, e aquilo preocupava muito Herodita, porque João, ele não falava, ele não tinha papo na língua, ele falava: você é uma pecadora, você não deveria ter feito isso, tanto você como Herodes vão queimar no fogo eterno. Irmãos, a palavra, a verdade, ela é dolorida, mas sempre há tempo de uma correção. Não deveria ter feito Herodes o que fez. Por isso que ele era avisado a todo momento através de João Batista: expulsa essa mulher, tira essa mulher. E para ela também, mas aquilo incomodou tanto ela, que foi maquietando, foi planejando, até que Satanás deu a solução para calar João Batista. Nessa festa, a palavra nos ensina que a sua filha é muito bonita, e era costume daquela época, enquanto o povo, os convidados do rei, os príncipes, os governadores, todos ali estavam se embriagando, ouvindo música, comendo, festejando. As mulheres dançavam, e com poucas roupas, muitas vezes até nuas. E quando a filha de Herodita, não era a filha do rei Herodes, era de Herodita, começou a dançar, chamou a atenção de Herodes. Para quem ficou com a mãe, com a mulher do irmão, o que custaria ficar com a filha que não era dele? E ele se encantou, e ali já movido pela bebida, movido por Satanás. Por isso que muitas das vezes nós falamos para que o povo tome cuidado com os vícios, bebida, cigarro, qualquer tipo de vício que nos leva a fazer coisas que não queremos. Então tudo que é bom para deixarmos Satanás atrás de nós, faça. Se tem algo te atrapalhando, te incomodando, muitas das vezes não recebemos o Espírito Santo por causa disso. Nós devemos rever os nossos conceitos, não achar desculpa de maneira nenhuma. Quando nós procuramos muita desculpa é porque não conseguimos sozinhos nos desvencilhar de certos vícios, de certas coisas, de certos gestos, de certas palavras, de certas atitudes. E precisamos de ajuda. Bom, resumindo, ali Satanás entrou. E o rei, todo pomposo, prometeu para aquela moça qualquer coisa, até a metade do reino. E ela ficou contente. Imagine a metade do reino em seus bolsos. Imagine tudo que ela poderia comprar em seu bolso. Imagine os melhores empregados, os melhores campos, tudo que era de bom, ela poderia ter. E não era pouco não, hein? Empregado, o resto da vida, tudo. E ela vai contente até a sua mãe. Mãe, ele me prometeu até a metade do reino. O que eu peço?
você vê como que é Satanás. Nós devemos discernir o que vem de Deus, o que não vem. Às vezes Satanás nos coloca dois pratos para escolher. Um nós achamos que é de Deus e o outro de Satanás. Mas quando nós vemos essa passagem, nós podemos ter a plena convicção que Satanás colocou os dois. E ela fala: chegou a hora, chegou a minha vez, acabar essa perturbação na minha vida. Pede a cabeça de João Batista. E a filha se entristeceu, mas obedeceu a mãe e pediu a cabeça de João Batista. Eu posso te garantir, por alguns momentos, Herodita teve uma paz imensa, pois se livrou aparentemente do seu problema, mas achou maior ainda. Então, meus irmãos, pecado não se paga, não se conserta com pecado. Erro não se conserta com erro. Por mais dolorido que seja, a verdade um dia ela sempre prevalecerá. Ela virá à tona, será descoberta e será apresentada no meio de todos. Amém? Continuamos lendo. Marcos 6, versículo 30 em diante. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar muitas coisas. E como os dias fossem já muito adiantados, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado, espere, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhanças e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dá-lhes vós a comer. Eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde, e assentaram-se repartindo de 100 em 100, 50 e 50, e tomando ele os 5 pães e os peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Isso é um milagre, uma multiplicação gigantesca. Gigantesca. Só que tem um mistério tão grande nesse milagre, que não foi um simples repartir de pão, um simples repartir de peixe, não foi uma simples multiplicação de pães, não foi uma simples multiplicação de peixes. O que ficou mais interessante, olha, o que chamou mais atenção nessa passagem, e que muitos deixam de prestar atenção, muitos deixam de entender, porque o milagre ele é tão grande, pois como 5 pães e 2 peixes pode alimentar uma multidão gigantesca.
Só que eu quero lhe dizer, no momento, claro, o milagre foi, olha, incomparável, foi algo fora do comum, mas haveria nessa passagem, há um milagre maior ainda, que a palavra do Senhor nos orienta, nos ensina que o melhor, Ele sempre deixa para o final. Ali os 5 pães e os 2 peixes eram para alimentar os discípulos, eram para alimentar o Senhor Jesus, era o que eles tinham para alimento, e Jesus manda trazer aquilo que eles tinham, e aquilo que eles tinham agora iria ser entregue para uma multidão. Eu estou falando por baixo, fora as crianças, tudo. Aqui onde Marcos nos revela, ele contou, eu acho que Marcos não era muito matemático não, mas ele contou 5.000 homens, mas aí tinha as crianças, tinha um monte de gente. E Jesus pega aquilo que ele tinha, aquilo que os discípulos tinham, que eram para o seu próprio alimento, ele pede para Deus multiplicar, e eles começam a alimentar aquele povo. Meus irmãos, alimentar 5.000 pessoas não é questão de 2, 3, 10 minutos. E que nós podemos aqui ver é que seus discípulos foram os últimos a ser alimentados. Primeiro eles alimentaram para depois ser alimentados. Quem alimentou o povo foi os seus discípulos, mas quem foi alimentado por Jesus foi os seus discípulos. Os discípulos não foram alimentados pelo povo, os discípulos, depois que alimentou o povo, foi alimentado pelo Senhor Jesus. E o mais interessante, eles deram tudo que eles tinham de comer para o povo. Agora vem o maior milagre que a Bíblia pode nos revelar, no versículo 42 diz assim: todos comeram e ficaram fartos. Pronto, foram todos alimentados. Agora chegou a hora dos discípulos se alimentar junto com Jesus. Pastor, a história começou com 5 pães e 2 peixes. Se eles iam ter que dividir entre eles ali, 13 ao todo, contando com Jesus e os discípulos, 5 pães e 2 peixes. A divisão ia ser pequenininha, um pedacinho para cada um, mas ia sustentar, pois eles já estavam acostumados a viver, a passar necessidade. Só que no versículo 43 diz assim, no 2 fala: e todos comeram e foram fartos. Todos comeram e foram fartos depois do milagre. No 13 diz assim: e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então, o que era pouco apareceu muito no final. Irmãos, você é conhecedor, você já sabe. Dê o alimento para aquele que ainda não conhece. Não guarde para si, somente para si, o alimento que Jesus está te entregando. Arruma uma maneira, arruma uma estratégia, dê, para que venha se converter. E fala que eles ficaram ali com 12 cestos cheios, um para cada discípulo. Estava cheio, se fartaram, nunca comeram tão bem como comeram, porque Jesus pediu para que eles ajuntassem. Eles primeiro deram para depois receber. Eles primeiro doaram para receber depois. Não estou falando de material. Entenda nesta manhã.
a sua doação espiritual para Jesus, para seu próximo, para seu ente querido. Mesmo parecendo que está sendo tudo arrancado de você, quando começar a descer sobre a sua vida a bênção espiritual, você vai trocar tudo neste mundo por uma simples ordem de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Os discípulos se alegraram mais do que aqueles que comeram. Os discípulos se alegraram mais ainda por ficarem por último, pois eles se fartaram de uma tal maneira que nunca se viu na história. Continuando, já passamos do tempo, vamos encerrar mais essa passagem em Marcos 6, 45, que diz assim: Jesus anda por cima do mar, e logo obrigou seus discípulos a subir no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, e queria passar adiante dele. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com ele e disse: Tende bom ânimo, sou eu, e não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saíram eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra ao redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, que se achavam os enfermos, onde quer que ele entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou em campo, apresentavam enfermos nas praças, e rogavam que deixassem tocar ao menos na hora da sua veste. E todos que se tocaram sararam. Amém? Para nós encerrarmos, pois nós vamos voltar nessa passagem ainda nos próximos livros de Lucas, João, mas eu gostaria de encerrar nesta manhã a passagem, uns dos versículos onde Jesus saiu para orar, deixou eles ali no meio do mar. Todas as vezes que Jesus ia orar, ele procurava ir sozinho, só com uma exceção na Bíblia, pois nós vamos ler. Ele nunca levava sequer os seus discípulos para participar da oração. Por quê, pastor? Porque quando Jesus ele procurava um lugar silencioso, um lugar quieto, de preferência aqui fala em monte, ali ele travava uma luta espiritual com Satanás gigantesca, mas era gigantesca. A força física ele conseguia através do alimento, mas a força espiritual ele só conseguia através das suas orações com Deus. E nós não somos diferentes. Quando nós entramos em oração, Satanás ele faz de tudo para que você não venha atingir a unção do Espírito Santo, para que você não venha sair desse mundo para ter um encontro de paz. Ele vai te perturbar de toda maneira. Quando você entrar no propósito de oração, Satanás vai enviar desde pessoas em matéria física, como de tudo que você pode imaginar, demônio, tudo que você pode, para que você não venha dar ouvido à palavra de Deus.
E ali Jesus travava várias horas de luta contra Satanás. E nós não somos diferentes. Quando nós entramos em oração, aparece de tudo na nossa vida. Aparece o sono, aparece a canseira, aparece alguém, aparece algo, tudo dá errado. Mas o conselho não é para desistir. E já passando para os seus discípulos ali, Satanás começa a enfrentar os discípulos. Ali fala que o mar estava revolto, as ondas estavam altas, eles já estavam amolecendo, já estavam quase descendo a sepultura. E olha que eram pessoas treinadas com água. Conseguiram segurar ali até a quarta vigília, mas já não aguentava mais. E Jesus, percebendo que eles não aguentavam mais, apareceu. Ei, você acha que não tem algo que nos diz respeito a essa aparição de Jesus? Você já reparou? Nós só nos recorremos a Jesus quando estamos em perigo iminente, quando não temos mais nada, mas não alcançamos mais nada. Eu te convido a buscar Jesus na bonança. Eu te convido a buscar Jesus onde você está bem. Porque quando chegar os momentos difíceis, não vai fazer igual os discípulos fizeram, expulsar Jesus da sua vida. O que é, pastor? Quando eles estavam ali no desespero, na luta, na batalha, eles não conseguiram enxergar tudo aquilo que Jesus tinha feito, acabou. Quando eles viram alguém vindo sobre o mar, pensando que era Satanás, já buscando as suas vidas, eles começaram a gritar, a se desesperar, a falar: agora nós vamos morrer, sai daqui, Satanás. Começaram a expulsar. Irmãos, nós temos que saber a diferença quando é Jesus e quando não é. Eles estavam numa preocupação tão grande, se não for Jesus: ei, para com isso, estou louco, sou eu, o Mestre, sou eu, Jesus, sou eu aquele que vim, mesmo perecendo, mesmo você morrer, descendo na sepultura, sou eu, não tem nada de Satanás aqui não. Demoraram, e quantos demoram e estão tirando Jesus da sua vida por uma simples luta, algo que não deu certo, algo que infelizmente perdeu. Irmãos, é Jesus na sua vida. Aprenda a reconhecer a Cristo. De que maneira, pastor? Através do Espírito Santo. De que maneira? Lendo as Escrituras Sagradas, aprendendo. E fala que Jesus ainda teve que provar que era Ele. Tá brincando, pastor? Sério, ele já tinha esquecido do milagre dos pães, dos peixes. Jesus teve que provar, teve que acalmar o mar. Em outra narrativa, Mateus, teve que até Pedro andar por cima da água. Eita fé! Presta atenção, irmãos. Se entrega mais um pouquinho. Busca mais um pouquinho. Não deixe esse mundo te amolecer de maneira nenhuma. Fuja dessa tentação. Fuja desse desejo. Fuja dessa ironia. Nem que for preciso separar de tudo. Você vê que a palavra que ela nos completa esse versículo de uma tal maneira. Começamos lá atrás, onde Jesus não era querido na sua terra, teve que fugir. Nós não somos diferentes. Se o Mestre foi perseguido, se Jesus foi perseguido, imagine nós. Mas nós temos uma vantagem tão grande, que a palavra nos ensina, quando Jesus fosse descer à sepultura, desceu por 3 dias, fosse morto ali na cruz, não haveria ninguém, nem Deus, para estar do lado dele. E nós temos essa vantagem. Todos os problemas que nós passamos, e vão um pouquinho mais longe ainda,
que vamos passar e vão mais longe ainda. Quando a porta vai estreitar, porque ela só começou a estreitar na sua vida agora, nós vamos ter um Consolador. Mas não faça como os discípulos, não. Apenas creia, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, você que pode, dobre seus joelhos, curve as suas cabeças, eleve seus pensamentos até Deus. Faça sua oração comigo, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, eu te entrego essa vida nesse momento em suas mãos, Pai. Que essa palavra não venha a ser como se fosse um eco entrando nos seus ouvidos, mas que venha a ser através do Espírito Santo, entrando no coração de cada um nessa noite. Abençoa. Nesta manhã eu digo, abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que Deus venha abençoar o seu feriado, que Deus venha abençoar grandemente essa segunda-feira com cara de domingo. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.